Seja bem-vindo à nossa aula número 2 do nosso workshop do Zero à Aprovação. Que bom ver você por aqui. Eu sou a professora Larissa Taide, especialista em redação no Enem, e vou ajudar você a trilhar esse caminho rumo à sua aprovação no Enem. Neste vídeo, você vai conhecer quais são os 3 pilares que sustentam a sua aprovação no Enem. O primeiro pilar é sobre o mindset do aprovado, tá? O segundo pilar é sobre as estratégias campeãs dos aprovados também. E o terceiro pilar são as táticas de resultado ligadas à redação do Enem. Se você ainda não assistiu ao vídeo 1, eu peço que você pare esse vídeo agora, volte à primeira aula, assista ao vídeo 1, porque ele é muito importante para que você compreenda aquilo que vai acontecer neste vídeo de hoje. Combinado? Olha só, lá também você vai encontrar um material para download, porque é muito importante que você faça os exercícios que eu deixei para você. Você vai acompanhar agora o depoimento de alguns alunos que já atravessaram esse caminho que você tanto sonha, que já conquistaram a vaga tão sonhada em universidade estadual, em universidade federal ou mesmo numa universidade particular através do ProUni, ou seja, pelo Enem, ok? No depoimento do Djalma Neto, aprovado em Medicina, ele conta pra gente o quê? Que, na verdade, o processo de aprovação é uma guerra de infindáveis batalhas em que a emoção e a razão lutam por uma causa comum, ser aprovado. Se o seu problema é tempo, veja o caso do Rômulo, que em apenas 6 meses de preparação conseguiu 3 aprovações pelo Enem, sendo uma federal e 2 particulares com 100% de bolsa. Olha só, eu quero que você pegue um papel agora, tá? Um papel em branco, coloque diante de você e nós vamos fazer um exercício rápido aqui, tá? Eu vou fazendo as perguntas e você vai respondendo aí, não precisa ser com sua melhor letra, não precisa de capricho, só quero que você entre em ação agora, tá? Pergunta que eu tenho a fazer para você é o seguinte: quais são os seus autossabotadores? O que você faz que você sabe certinho? Lara, isso aqui tá me atrapalhando. Lara, isso aqui tá realmente me roubando um tempo precioso. Tá? Eu quero que você me responda. Número 1, é rede social? É rede social? Anote aí a resposta, tá? Número 2, eu quero saber o seguinte: distração geral. Conversa com colegas, ambiente onde você está estudando, tá? Existe essa possibilidade de uma dessas coisas contribuírem para a sua autossabotagem? Responda para mim. Número 3, eu quero saber se você de fato construiu um planejamento de estudos, tá? Quer seja ele mensal, quer seja ele semanal, quer seja ele diário. Eu quero saber se você construiu esse planejamento de estudos, tá? Até a prova do Enem, e se você está conseguindo colocá-lo em prática. Ok. Questão 4, eu quero saber de você se você construiu um planejamento possível. É possível que alguém, como você, como eu, é possível que alguém consiga cumprir todo esse cronograma? Quinto ponto, você tem feito as necessárias pausas entre os seus blocos de estudos? Ok, é isso. Deixa isso guardadinho aí, tá? Porque depois dessa aula eu quero que você pare, tá bom? Analise se algum desses aspectos ligados à autossabotagem, se eles estão com um peso grande na sua vida, tá bom? E de acordo com as suas respostas, você vai conseguir avaliar se esse é o caminho que você deve seguir ou em que ponto você precisa tomar uma atitude e fazer diferente. Olha só, agora nós vamos falar um pouquinho sobre as estratégias campeãs dos aprovados, tá? Uma dessas estratégias é exatamente você saber, você ter consciência de que a primeira hora do seu Enem e a última hora do seu Enem, elas tendem a ser as menos produtivas. Professora, mas como assim menos produtivas? Veja bem, a primeira hora, normalmente você chegou ali, você tem uma certa ansiedade em relação àquilo que você vai encontrar, ok? Isso é até natural em função de você estar ali por um objetivo maior. Tá? A última hora, normalmente também ela tende a ser menos produtiva porque já existe uma apreensividade
A segunda hora, no entanto, ela também tende a ser menos produtiva em virtude do cansaço que você já apresenta depois de horas de uma prova, ok? Que também seria natural. Então você precisa ter essa consciência exatamente para você montar o seu plano, a sua estratégia de ação no dia de prova, tá certo? Isso é muito importante. Outro ponto extremamente importante é que você crie um código. Lara, como assim criar um código? Olha só, esse código pode ser uma estrela, pode ser uma flor, pode ser um tracinho, tá? Pode ser uma bolinha, enfim, você vai criar um código, tá? Um código para questão muito difícil, um código para questão mediana e um código para a questão fácil. Alguns alunos utilizam a própria letra, tá? Fácil, F, média, M e difícil, D, ok? Fica a seu critério, eu preciso desse código criado. Lara, o que eu vou fazer com isso? Você vai utilizar isso até mesmo nos simulados que você vai fazer, tá? Até mesmo nos simulados você vai fazer isso. Faça uma pré-seleção das questões, tá? Onde é que tá fácil, onde é que tá médio, onde é que tá difícil. Se você treinar isso em simulado, no dia do Enem você vai fazer isso com uma velocidade gigantesca, tá? E isso vai impactar de forma direta também a maneira como você faz as suas provas. Porque alguns alunos, eles param diante da prova de linguagens, códigos e suas tecnologias, enquanto eles não terminam a prova inteira, né? Eles não saem daquela prova ali, daquela área do conhecimento. E na verdade, o que a gente tem visto? Que depois de codificar as questões do caderno da prova, de uma maneira geral, você volte resolvendo primeiramente as questões mais fáceis. Isso tem dado muito certo para os alunos que foram aprovados pelo Enem. Acredito que você deva testar essa estratégia no próximo simulado que você irá fazer, ok? Uma outra estratégia campeã é que você, em especial na prova de linguagens, professora, não. Essas estratégias que eu estou passando para vocês são estratégias que vocês vão usar em todas as áreas do conhecimento, ok? Com exceção da redação. Olha só, uma outra estratégia excelente para você colocar em prática é que você vai encontrar na prova do Enem questões muito contextualizadas, tá? Isso não vale apenas para a prova de linguagem. Isso, na verdade, vai valer para todas as áreas do conhecimento, tá? E essa é uma dica matadora. Você vai encontrar lá notícia, tirinha, charge, infográficos, tá certo? São textos que você precisa ler, compreender e depois resolver uma questão. Não é bem isso? Normalmente os alunos fazem o quê? Eles leem primeiro o texto, depois a pergunta, depois as respostas, tá? O que é que os alunos aprovados têm feito e que tem dado muito certo? Primeiro, não ler o texto no primeiro momento. Ai, professora, eu não vou ler o texto? Eu não disse isso. Você vai começar a questão lendo a pergunta relativa ao texto que normalmente aparece acima da questão. Muitas vezes aparece depois da própria questão. Mas é muito importante que você leia primeiro a pergunta e que depois de ler a pergunta, você imediatamente vá ler o texto relacionado àquela pergunta ali. Ah, Lara, eu nem leio. Referência bibliográfica, então, não leio de jeito nenhum. Você pode estar perdendo o melhor, tá? Várias questões você consegue resolver muito facilmente depois que você leu a pergunta. Porque, teoricamente, quando eu parto para o texto, eu já parto buscando aquelas respostas que foram solicitadas na questão. Ok? Não deixe de testar mais essa estratégia no próximo simulado que você vai fazer. Lara, mas por que é importante testar no próximo simulado? Porque existem estratégias que vão dar muito certo para você e existem outras que nem tanto, tá? Somente depois do resultado desse simulado é que você vai conseguir dizer se aquilo fez sentido para você ou se aquilo não fez. Alguns alunos, eles chegam a somar algumas estratégias, tá? Eles meio que mesclam estratégias e isso também funciona para eles. Por isso é que é importante que você customize as estratégias, ok? Vamos falar um pouquinho agora sobre táticas de resultado ligadas à redação do Enem. Professora, quais são essas táticas? Eu quero que você agora preste muita atenção a essa tática de resultado aplicada à redação do Enem, ok? Olha só, você pegou a prova do Enem, você está diante da redação do Enem e fala assim, meu Deus do céu, o que eu faço primeiro? A primeira coisa é você olhar para a proposta de redação e circular aquelas palavras que você acha que são as palavras-chave, que você acha ainda que são as palavras-chave, ok? Porque a gente precisa confirmar isso aí. Lara, onde eu vou confirmar isso? Veja bem, você vai ler os textos motivadores muito atentamente a um aspecto.
Quais são as palavras que mais se repetem nos textos motivadores? Você deve receber de 3 a 4 textos motivadores na prova do Enem, porque normalmente é assim que eles vão proceder. Então veja bem, existe uma palavra ou duas palavras que vão se repetir nesses textos e eu preciso que você circule essas palavras e depois disso você vai checar se essas palavras que estão se repetindo muito nos textos motivadores são as mesmas palavras que estão lá na proposta de redação. Certamente uma delas vai estar e esta palavra, tá, é a palavra-chave das palavras-chave. Ok? Ou seja, é aquela ali que traz o assunto da redação de uma maneira mais ampla, tá certo? Então, por exemplo, numa redação em que a gente vai falar sobre o combate ao bullying nas escolas brasileiras, tá? Teoricamente, você bate o olho e fala, olha, o combate, o bullying e escolas brasileiras, todas elas são palavras-chave, Lara, praticamente o tempo inteiro. Ok, agora você vai ler nos textos motivadores quais são os recortes que os textos motivadores fazem sobre essa temática, tá? E aí é que você vai observar, ele está falando mais de combate ao bullying, ele está falando mais de bullying na escola, ele está falando de consequências, efeitos nocivos do bullying nos alunos, tá? Então você vai descobrir que a palavra mais importante ali é de fato a palavra bullying. Lara, por que é importante? Porque ao mesmo tempo que você acabou de tomar duas atitudes e duas táticas de resultado, tá? Que a primeira é circular as palavras-chave, a segunda é testar qual é a palavra-chave mais importante, você agora vai partir para a terceira, que na verdade vai ser super importante na hora de você selecionar os seus argumentos, tá? Veja bem, no texto motivador número 1, ele está falando sobre o bullying dentro das escolas brasileiras do ensino infantil, tá? O segundo texto está falando sobre os efeitos nocivos sobre o bullying e cita alguns exemplos do bullying já no curso superior, tá certo? No terceiro texto motivador você tem um gráfico e esse gráfico está demonstrando para você que desde o ano de 2010 até o ano de 2017 o número de casos de bullying tem avançado de forma assustadora no Brasil e que é um dos casos de violência que mais tem crescido na nossa realidade dentro das escolas brasileiras. E no quarto texto você lê um trecho, tá? Um artigo, tá certo? Ou simplesmente um trecho de uma lei que trata exatamente o combate ao bullying nas escolas brasileiras. Então veja bem, o assunto bullying, ele foi tratado de 4 formas diferentes. Então o texto motivador, ele precisa te motivar, ou seja, ele na verdade está ali para dizer para você qual caminho você deve seguir. Na verdade, ele sugere caminhos pelos quais você possa caminhar a estratégia do combate. Ok? Então não se esqueça da primeira estratégia, da primeira tática de resultado, que é circular as palavras-chave, porque exatamente você vai caminhar em cima daqueles aspectos que você circulou e determinou como importantes. Agora é hora de você selecionar pelo menos um dos argumentos que você vai trabalhar na sua redação, tá? Em cima desses textos motivadores. Ah, Lara, entendi. É nesse momento que eu copio um pedacinho e coloco na minha redação. De forma alguma, isso pode anular a sua redação. O que é importante que você aprenda a fazer, tá? É muito importante que você aprenda a escolher, a selecionar aquilo que de fato é possível para você escrever sobre, tá? Então vem cá, primeiro texto fala sobre o bullying na educação infantil. Eu sei falar sobre isso, eu consigo falar sobre isso, tá? Eu consigo argumentar em cima dessa realidade, se não, cortei, tá? Vem cá, mas o quarto texto fala sobre uma questão jurídica, aponta uma legislação que já existe. O terceiro, professora, traz um gráfico para mim, falando que de 2010 a 2017 esse tipo de violência só cresce. Então vem cá, vamos estabelecer uma conexão entre o texto 3 e o texto 4? Olha só, se eu tenho uma realidade de persistência dessa violência, dessa realidade de bullying nas escolas e já existe uma lei sobre esse assunto, quer dizer que existe um problema maior em torno disso. A legislação, ela de fato não conseguiu resolver a questão, tá? Mas ela já significa um avanço. Opa, já entendi, professora, eu já tenho aí um argumento para trabalhar, eu já imagino aqui qual pode ser a minha proposta de intervenção, porque se existe uma legislação, ela certamente não está sendo aplicada, não está sendo bem fiscalizada, tá? Mas é muito importante reconhecer, sempre que existe uma legislação, que ela já significa um avanço no sentido de tentar combater
o problema, ok? Preste atenção a mais uma tática de resultado na redação, tá? Olha só, você deve apresentar a tese do tema da redação, onde? Na introdução do seu texto. O seu ponto de vista em relação àquela temática, tá? O seu posicionamento em relação àquela temática, tá certo? Sem deixar de considerar o que os textos motivadores mostraram para você, recortaram para você, tá certo? Gente, só sobre recorte de texto motivador, eu devo, em média, né, gastar em sala de aula, nos meus cursos, 6 horas, tá? Só de recorte, porque é uma das coisas mais importantes que existem em relação a uma redação bem feita, em relação a você acertar o que eles de fato estão perguntando para você. Mas veja bem, é isso aqui, ó. Você vai olhar para o texto motivador, vai buscar o seu posicionamento, um posicionamento que é seu, e você vai fazer algo muito, muito importante. Você vai buscar um dado estatístico, tá? A maior parte das redações do Enem, elas trazem um dado estatístico analisado pelo aluno. Mas, Lara, vem cá, eu posso retirar um dado estatístico do texto motivador? Você pode retirar o dado, desde que você traga esse dado como elemento de comprovação da sua tese ou até de comprovação de um argumento seu. O que você não pode é copiar um trecho em que o dado esteja presente, ok? Outra coisa que você não pode fazer é ficar preso àquele dado ali, tá certo? A partir daquela análise que você fez como forma de comprovar a sua tese ou ainda um argumento seu, a partir daquilo você faz a expansão para o seu argumento, para a continuidade da sua redação de uma maneira geral, ok? Muitos estudantes do Brasil inteiro, tá? Tem me mandado mensagem, eu gosto muito de receber o seu comentário, tá? E perguntando, Lara, vem cá, você dá aula particular? Como é que é? Dá aula online? Dá aula presencial? Como é que é seu curso? Como é que é isso, né? Então, assim, eu decidi criar esse workshop com o objetivo maior, realmente, de ajudar mais pessoas, tá? Mas mesmo que eu quisesse, eu não conseguiria, através de um workshop, passar tudo que eu consigo passar para você, tá? Então, assim, eu vou revelar para você, eu desenvolvi sim uma solução, algo que de fato vá trabalhar de forma mais global essa questão da aprovação, tá? Mas sobre isso nós vamos falar em outro vídeo. Preste muita atenção a esse recado, tá? Olha só, deixei um material para você complementar aqui abaixo. Você precisa resolver todas as questões, porque é muito importante que você faça isso para que você realmente conclua esse workshop com total êxito, ok? Na aula 3, nós vamos aprofundar nos 3 pilares que sustentam a sua aprovação no Enem. Não deixe de assistir a aula 3, em que eu vou apresentar para você um método de planejamento de estudos MSD. Você não pode perder, tá? Outra coisa muito importante, não se esqueça de deixar aqui abaixo o seu comentário, tá? Isso é muito importante para mim. Vejo você na aula 3.